Querido, quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ver um texto muito conhecido. E enquanto você abre, eu vou rapidamente me apresentar. Eu sou a pastora Sara Mendes, junto com meu esposo, esse moço lindão aqui, ó. Nós servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas. Temos como líder sobre as nossas vidas o Bispo José do Carmo. E temos o privilégio, há 1 ano e meio, estarmos pastoreando uma congregação do nosso campo ali no Santo Hilário, onde o reino de Deus também tem sido ancorado naquele lugar. Eu sou mãe de 3 filhos, estou aqui só com a mais velha, os 2 menores foram para a salinha, né, filha? Ana Luísa. E também sou psicóloga, formada já há 20 anos. Eu falo que eu sou da época, quando eu me formei em psicologia, a ciência humana era tida como coisa para gente doida, né? Hoje eu louvo a Deus, porque nós temos entendido o meio da informação e do discernimento que vem também da Escritura, que não tem como dissociar, né? Achar que Deus trata daqui para baixo de uma forma e daqui para cima, que é mente de outra. Nós somos seres holísticos e está tudo interligado. Então, tem sido um tempo mais favorável para cuidar das doenças emocionais que atingem a tantas e tantas pessoas. Sem mais delongas, Josué, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode orar comigo mais uma vez? Senhor, nós te adoramos. Deus, bendizemos o teu nome nessa hora, porque tu és a razão de estarmos aqui, tu és o motivo que nos reúne como igreja. Pai, que privilégio te conhecer, que privilégio te servir, que privilégio te adorar. Senhor, e nessa hora, a minha oração é que o Senhor continue falando conosco. Deus, eu sei que o Senhor tem falado desde o início dessa reunião, já falou de tantas formas aos nossos corações, mas nessa hora nós abrimos a tua palavra santa, e o meu pedido é que teu Espírito, que também é santo, possa se revelar a nós. E de encontro, Senhor, à necessidade de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. Quanto a mim, Deus, mais uma vez confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com o teu povo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus o Cristo. Amém. Sócrates, um filósofo lá da segunda escola filosófica, disse certa vez que a vida sem ser analisada não vale a pena ser vivida. E certamente quando a gente vai fechando as cortinas de um ano para acender as luzes num ano vindouro, é prudente fazer análises. A Bíblia investe um livro inteiro só para falar da importância da análise, da autoanálise, que é o livro de Eclesiastes. Se você já leu o livro de Eclesiastes inteiro, você sabe que Salomão não faz outra coisa ali, senão te convidar a olhar para como é que você tem vivido a sua vida.
Como é que você lida com as suas vaidades, como você faz a gestão do seu tempo, quais são as dinâmicas que você utiliza para manusear o seu dinheiro, como é que você se relaciona com as pessoas. A ideia de Salomão é que essa vida aqui debaixo do sol, e ele enfatiza a ideia da vida aqui debaixo do sol, ela é rápida, ela é fugaz. E é prudente que você, ao ter consciência da fugacidade dessa vida, não a experiencie sem fazer análises. A Bíblia, aliás, ela não fala só que a vida é rápida. Ela nos lembra que ela é única e que ela é curta. O autor de Hebreus vai dizer: ao homem está dado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo, ou seja, a vida é uma só. Depois Moisés, autor do Salmo 90, diz: os anos da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então o autor de Hebreus vai dizer: a vida é única. E aí Moisés, autor do Salmo 90, fala: não é única só não, é curta, 70, talvez 80, e passa rápido, porque tudo passa muito rápido e você e eu voamos. O que eu estou falando aqui para você não é para te amedrontar acerca dessa viagem que começa no berço e termina na sepultura, que se chama vida. O meu convite a você é avaliar, fazer um balanço nesse final de ano, né, ao fechar as cortinas do ano de 2023 e bater na porta aí do ano de 2024, em como está a sua vida. Eu quero pedir para que você conserve a sua Bíblia aberta, porque você vai conferindo comigo algumas lições preciosas que nós temos nesse texto aqui, em que Deus tinha principalmente um chamado para esse povo. E o chamado era: chegou a hora de cruzar o Jordão. Chegou a hora de avançar nas promessas. Meu irmão, se você conhece um pouco da história, Deus fez uma promessa para Moisés. E ele falou: vocês vão sair do Egito e vão rumo a uma terra que mana leite e mel, que é Canaã. Mas na saída do Egito até a chegada em Canaã, tinha um Jordão para ser cruzado. Tinha obstáculos para serem atravessados. E o cenário aqui, em que o capítulo 1 começa, essa semana eu estava até, a minha filha mais velha, Ana Luísa, está aqui, e ela terminou de ler o Pentateuco. Eu faço um cronograma de leitura para ela, bíblica, diferente, né, de começar em Gênesis, enfim. Eu faço um cronograma para que ela tenha um entendimento melhor. E aí ela terminou o Pentateuco e começou Josué. E antes de começar Josué, a gente foi conversar. E eu expliquei para ela, falei: filha, agora nós terminamos os 5 livros de Moisés, e Moisés morre. Ela falou: mamãe, Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Eu falo: exatamente. E você vai ver como em Josué, que é o livro que ela ia começar a ler, né? Você está em qual capítulo agora, filha? 3º, né? Foi antes de ontem que a gente teve essa conversa. E aí eu expliquei para ela o que estava acontecendo dentro desse cenário aqui. Então, se você conhece um pouco da história, Deuteronômio termina com a morte desse grande líder. Moisés não era um homem qualquer. Moisés era o líder daquele povo. Era o homem que tinha experimentado o sobrenatural de Deus. Nós acabamos de cantar uma canção inspirada num dos fatos marcantes da vida de Moisés. Foi a ele dado os 10 mandamentos, foi ele o libertador do povo de Deus, da terra do Egito. Enfim, Moisés não era qualquer homem. E como toda morte, todo luto, a crise se instaura quando uma morte de alguém muito importante acontece. E esse foi o cenário em que o capítulo 1 começa. Há uma crise instaurada. E, querido, o grande problema da crise é que ela não avisa que chega. Ninguém recebe um e-mail, uma carta, um direct dizendo: prepare-se, dentro de 3 dias você vai entrar em crise. Não é assim, né? É uma ligação que muda tudo. É uma notícia que você se perde. É um diagnóstico que te mete medo. O cenário do capítulo 1 é Deus falando aqui, organizando a casa com Josué. E ele vai trazendo a nova trajetória, porque o povo de Israel chegou no momento de ter que cruzar Jordão. Tinha uma terra para ser conquistada. Eles precisavam chegar em Canaã, mesmo depois da morte de Moisés. E aqui eu aprendo algumas lições muito importantes, que eu quero deixar para o seu coração nesse Projetando 2024. Eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, para que você entenda que aqui não é sobre o que eu acho, o que eu penso, e também não é algo que, enfim, eu recebi numa revelação específica. Quem vai falar com você é a Bíblia. Você pode dizer amém? É a Bíblia. Deus tem compromisso com a palavra dele. E o Deus de Josué é o Deus que está aqui. Então nós temos a convicção de que o Deus que foi com Josué é o Deus que é conosco. E aqui tem algumas lições importantíssimas para você que quer cruzar Jordão em 2024. Jordão, querida, é qualquer tipo de obstáculo que existe entre você e a promessa de Deus. Eu não sei aquilo que você projeta para 2024. Quem sabe seja algo na saúde,
talvez algo nas finanças, no relacionamento, na saúde emocional, eu não sei, na vida espiritual, eu não sei o que você projeta, mas certamente entre você hoje e o destino, que é a promessa consumada, existe Jordão. Existem situações que são desafiadoras. Jordão é algo para se cruzar a fim de se chegar em Canaã. E aqui nós aprendemos lições muito preciosas sobre como se comportar se você quer cruzar Jordão. Lembra que só cruza Jordão quem de fato quer chegar em Canaã, ou seja, quem quer chegar na promessa. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse texto e que eu quero deixar para o seu coração, está logo aqui. Vamos ler de novo? Olha aí para o seu texto. Verso 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui? Se você e eu queremos cruzar Jordão, meu irmão, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Você pode dizer isso comigo? Deus está no controle. Olha o que o texto está contando aqui. Moisés estava morto, a crise foi instaurada, ele era o grande líder, o libertador, o legislador, o intercessor, mas ele está morto. A morte chega repentinamente, ela vem a todos nós, e existe uma crise que vem junto com ela, e assim também é quando você e eu olhamos às vezes para a dinâmica da vida que nós estamos vivendo. Quem sabe você vive crises instauradas de forma individual, mas nós como nação vivemos crises instauradas, nós temos crises por todos os lados acontecendo, o mundo é um mundo em guerra, mas ainda que as coisas saiam do meu e do seu controle, aí querido, elas continuam rigorosamente debaixo do controle do Senhor. Deus queria que Josué entendesse, Moisés, meu servo, morreu, mas eu continuo no controle. Eu continuo no trono. Sabe, meu irmão, a minha e a sua crise não geram crise em Deus. O meu e o seu dilema não gera confusão em Deus. Tem gente que acha que Deus é um Deus aposentado, numa cadeira de balança, inerte a tudo que está acontecendo na humanidade. Não, esse não é o nosso Deus. E se você quer cruzar Jordão, para projetar o seu 2024, a primeira coisa que eu preciso entender, que é tempo de tirar os olhos da crise e lembrar que Deus está no controle. O que Deus chama Josué aqui para dizer é: Moisés está morto, mas você precisa cruzar o Jordão e chegar na terra que eu prometi. É isso que Deus fala no versículo 2 para Josué. Moisés, meu servo, morreu. Deus logo joga a realidade na cara de Moisés, na cara de Josué. Até a gente tem alguns dedos para falar de uma realidade que precisa ser encarada a fim de cruzar o Jordão. Deus olha para Josué e fala: Moisés, meu servo, morreu. Levanta agora. Levanta, o que ele está dizendo é: eu não perdi o controle. Aquilo que eu tinha com Josué foi totalmente consumado. Com Moisés foi totalmente consumado. Agora, Josué, você precisa se levantar. Porque Moisés morreu, mas há um Jordão para ser atravessado. Há uma Canaã para buscar. John Wesley disse certa vez: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, mas não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley foi o precursor do metodismo, um homem extraordinário. Ainda hoje, se você tiver a oportunidade de ir a Londres, você pode visitar um museu que a casa de John Wesley se tornou. Um homem desse tamanhozinho, 1,33 m de altura ele tinha, bem pequenininho, os sapatinhos pequenininhos, mas esse homem evangeliza a Europa inteira a cavalo. Esse homem todos os dias acordava às 4 da manhã, dobrava os seus joelhos, e se você for à casa dele, ao lado, no quarto de oração dele, na madeira, você tem os buracos dos joelhos dele, tamanha a vida de oração que esse homem tinha. E foi ele quem disse essa frase: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, e não amem ninguém mais do que Deus, e eu abalarei o mundo. Sabe o que eu quero que você entenda, querido? Os homens passam, mas Deus continua no trono. Para cruzar Jordão, tem que saber que os olhos precisam ser tirados da crise, para serem colocados naquele que domina todas as coisas. Deus continua no controle. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que eu quero deixar para o seu coração, ainda está aqui nos versos 1 e 2. Se você quer cruzar Jordão, se 2024 é um ano em que você quer chegar em Canaã e vencer as barreiras do Jordão, depois de tirar os olhos da crise e lembrar que Deus está no controle, é preciso sair do deserto e colocar os olhos nos novos desafios. Olha aí a parte B
do verso 2 ainda. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe o que Deus queria que Josué entendesse? Que o deserto estéril não era o paradeiro do povo de Deus. Ele queria que o Josué entendesse que era tempo de se mexer, porque para conquistar a terra que Deus prometeu, eles tinham que sair daquele lugar, que era deserto. Antes, esse povo aqui, que duvidou da promessa e as enterrou no deserto, e querido, entenda algo em nome de Jesus, a incredulidade planta você no deserto, mas a fé te faz cruzar Jordão. Você entende isso? A incredulidade é o oposto da fé. Sabe por quê? Porque a definição de fé vem da própria Bíblia, é ela quem define fé. E a Bíblia vai dizer que fé é certeza de fatos que se esperam. E é convicção daquilo que ainda se não viu. Ou seja, na fé não existe dúvida. Na fé não cabe incredulidade. Se há incredulidade numa fé, porque fé é certeza e fé é convicção. O que eu quero que você entenda é que quando você está incrédulo, se você vem para um projetando como esse, ai, será? As coisas podem tão piorar. Ai, eu não sei, e se? E nossos e sis. A gente que trabalha com saúde mental, fala para as pessoas, olha, cuidado com os seus e sis. E se eu tivesse feito assim? E se fulano tivesse feito assado? E se não tivesse acontecido? Isso é absolutamente enlouquecedor. Dominar ou se render a uma vida dominada pelos e sis, pelas possibilidades que não aconteceram, ou pelo aquilo que você não tem controle, é ficar no deserto. E para cruzar Jordão, a gente precisa sair do deserto e colocar os olhos nos novos desafios. Deus levanta Josué e fala, Josué, tem um Jordão para ser atravessado. Querido, sabe o que é o seu Jordão? É aquilo que é impossível para você, mas que continua sendo possível para Deus. Jordão é tudo aquilo que você parece não vencer. E o que eu queria que você acreditasse é que ainda não está tarde em 2023 para o Senhor realizar o seu sonho. O Senhor pode realizar o seu sonho ainda esse ano. Ele pode realizar o desejo do seu coração ainda esse ano. Você pode tomar posse da sua terra prometida ainda esse ano. Pode ser esse ano o tempo da sua vitória familiar, da vitória financeira, da vitória espiritual. Porque aquilo que é impossível para você pode se abrir diante dos seus olhos, como o Jordão se abriu diante dos olhos do povo que creu. Ei, meu irmão, você crê? Sabe, nós vivemos uma geração de uma fé frágil demais. É uma fé baseada no que se sente. E eu quero te encorajar, querida, a não valorizar muito o que você sente. Você pode dizer amém? Um dos maiores inimigos que nós temos hoje, que é o chamado marxismo cultural, que é uma agenda global. Eu não tenho tempo para falar disso aqui. Mas o marxismo cultural, se você está ligado no que está acontecendo no mundo, você sabe que um dos maiores desafios da igreja hoje é sobreviver contra todas as doutrinas do marxismo cultural. Eles são contra a família, eles são a favor de todas as ideologias. E as ideologias nada mais são do que validação daquilo que se sente. Então a ideologia de gênero nada mais é do que uma validação de um menino que nasceu menino, tem genitália de menino, mas um dia esse menino acorda e fala, eu me sinto menina. Isso é ideologia. É uma validação do sentir. E nós corremos um grave risco de validar a nossa fé por aquilo que sentimos. Ei, querido, só para você ter uma ideia. Se você acredita que a sua fé depende do que você sente, talvez hoje você não acredite que Deus está aqui. Porque num dia como hoje, você já experimentou sentir várias coisas. Talvez você já sentiu medo, já sentiu raiva, já sentiu alegria, já deu risada, já chorou com alguém, você já sentiu esperança, você já ficou triste de novo. É totalmente disfuncional colocar naquilo que você sente a condição para o agir de Deus. Sabe gente que fala assim, ó, ai, não gostei do culto hoje, não senti nada. Não arrepiei, não chorei. Querido, mesmo que você não arrepie, mesmo que você não chore, Deus está aqui. Porque a presença dele aqui não é condicionada ao que você sente. É condicionada àquilo que se sabe sobre ele. Essa é a diferença de quem crê. A fé não depende do que se sente. Porque você há de concordar comigo que nas horas mais adversas da vida, nós não sentimos nada. Mas ainda assim precisamos crer. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Independente se você sente, se você arrepia, se você falou em línguas, Ele está. E essa fé é o que é avesso à incredulidade.
Querido, é o que faz o deserto não ser seu paradeiro. Porque enquanto você está no deserto é difícil crer. Mas a fé verdadeira crê a despeito daquilo que vê. Você acabou de cantar aqui, ó. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. É por isso que a gente precisa fazer um esforço danado. Para fazer com que se encoste na nossa vida aquilo que a gente canta e aquilo que a gente vive. Tem um teólogo que fala uma frase dura, mas às vezes real. Ele fala, os crentes não contam mentiras. Eles as cantam em seus cultos. Porque nós acabamos de cantar, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Esse era o que Deus queria que Josué entendesse. Porque aquilo que Josué sentia e via era dor, era luto, era dificuldade, era a morte do seu grande líder, era um problemão, porque tinha um Jordão na frente. Mas Deus chama Josué e fala, Josué, eu não te chamei para ver, eu te chamei para crer. Ô querido, se você quer cruzar Jordão, em primeiro lugar, tire os olhos da crise, lembra que Deus está no controle. Em segundo lugar, sai do deserto e coloca os olhos no novo desafio, crendo, mesmo contra a esperança. Mas esse texto nos ensina uma terceira lição, que eu quero deixar para o seu coração, ainda aqui no verso 2. Vamos ler ele de novo. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Nós precisamos entender, para cruzar Jordão, que a vitória vem de Deus, mas somos nós quem temos que cruzar Jordão. Você pode dizer isso comigo? A vitória vem de Deus, mas sou eu quem tem que cruzar Jordão. Sabe o que Deus estava chamando Josué aqui para fazer? Deus estava chamando Josué aquilo que você e eu precisamos fazer de vez em sempre: desromantizar a vida, desromantizar a fé. Sabe por quê, meu irmão? Porque entre a promessa, entre a terra prometida e você, há um Jordão. Entre aquilo que você projeta para 2024, que é o desejo do seu coração, e o lugar de onde você está hoje, há um Jordão. Então nós cremos que Deus faz o sobrenatural, mas o natural é com você. Deus faz o impossível, o possível é você quem tem que fazer. Deus chama Josué e fala, Josué, levanta. Ei, querido, Deus é Deus. Ele podia simplesmente pôr esse povo em cima de uma nuvem, fazer eles cruzar o Jordão e aterrissar em Canaã. Podia ou não podia? Podia, ele é Deus. Ele faz o impossível. Mas ele chama Josué e fala, Josué, levanta. É você, Josué, quem vai conduzir esse povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele está dizendo, eu dou a terra, mas você tem que chegar lá. Sabe, querido, quantas vezes você e eu não alcançamos aquilo que desejamos, porque vivemos uma fé tola. Ei, minha irmã, se você é jovem e quer casar, não fica achando que Deus vai mandar o varão lá na sua porta. É aqui que mora a Joaninha, então, eu sou o varão de fogo para a sua vida. Não, meu irmão, você não levanta, não apruma, não põe um gloss no beiço, não vai em todo culto que você achar, vai e acha um varão abençoado, olha nos dedos do irmão, se não é casado, dá uma olhadinha para ele, minha irmã, não vai acontecer. Nós precisamos romantizar a vida. Ai, pastor, meu sonho em 2024 é emagrecer, mas assim, eu quero emagrecer tomando 5 latas de leite condensado por dia. Minha irmã, você não vai emagrecer. Ai, porque eu faço oração forte para emagrecer. Não vai. Porque Deus pode te fazer emagrecer, mas é você quem tem que fechar a boca. Você entende isso? Ai, pastor, também acho, hein? Eu também acho, Rivelino. Para mim, devia vir junto com a conversão. Virou crente, vai comer e nunca mais engordar. Não ia ser bom, menino? Mas enquanto a gente está aqui, meu irmão, não tem essa esperança não. O corpo é finito, é mortal. E você pode ser o melhor dos crentes. Ele fica doente, ele tem sede, fome, calor, né? Continua tudo igual. Ai, meu sonho em 2024 é comprar minha casa própria. Mas está morrendo de preguiça e não trabalha. Meu irmão, não vai ter casa própria. Ah, mas Deus disse, ok. A Bíblia diz, aquele que não trabalha, que também não coma. O que eu estou querendo que você entenda é que para cruzar Jordão, nós precisamos compreender que a vitória vem de Deus, porque tudo vem dele.
palavra de Deus vai dizer: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer, tudo vem de Deus. Mas é você quem tem que cruzar Jordão. É você quem tem que se movimentar para se direcionar rumo àquilo que Deus tem para você. A vitória vem dele, não é da nossa força, é ele quem nos torna destemidos. A vitória vem dele, que nos ajuda a enfrentar o gigante com ousadia. A gente pode olhar para Golias e para o Jordão, com que seja qual for, e dizer: você vem contra mim com arma, com escudo e com lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, querido, Deus está com você. Quer seja Canaã que você projeta, quer seja aquilo que você almeja para estar celebrando em dezembro de 2024, se o Senhor for servido e nos conservar com vida. Quer seja aquilo que você almeja, o Senhor pode realizar, mas você precisa se levantar. Aquilo que é humano, vai você quem precisa fazer. Sonho sem atitude é coisa de gente preguiçosa. A Bíblia vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quer cruzar Jordão? Precisa tirar os olhos da crise e lembrar que Deus está no controle. Quer cruzar Jordão? Precisa tirar o corpo do deserto e colocar os olhos nos novos desafios. Também para cruzar Jordão, precisa entender que a vitória vem de Deus, mas somos nós quem precisamos nos levantar e cruzar o Jordão. Agora, a quarta coisa que eu aprendo, e essa é muito preciosa, está aqui a partir do verso 2, eu não vou lê-lo de novo, mas olha o 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Sabe o que eu aprendo aqui? Para cruzar Jordão, você e eu precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso discernir a visão de Deus para mim. Aqui entre os versos 3 e 4, Josué recebe uma visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. O chamado de Deus para Josué foi cristalino. Deus não estava chamando Josué para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. E Josué tinha absoluta certeza sobre aquilo que Deus queria para a sua vida. Porque Deus aqui responde 3 perguntas de Josué. A primeira é: a quem? Deus fala: a todo o povo. A segunda é: onde? Deus fala: as terras que eu dou aos filhos de Israel, Canaã. E a terceira pergunta que Josué tinha era: quando? E Deus responde: agora. Deus coloca limites na ação de Josué. Ele fala: é daqui até aqui. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu dei, como eu prometi para Moisés. Desde o deserto Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para poente do sol, será o vosso termo. O que Deus queria que Josué entendesse aqui, não era para ele ir para a Mesopotâmia, não era para ele ir para a China, para a Índia, nem para a Europa. Ei, meu irmão, para cruzar Jordão e chegar no projeto que você quer para a sua vida, é importante discernir onde colocar o seu pé. Poucas coisas são piores do que andar perdido. Tem uma historinha que meu esposo me contou uma vez, eu nunca esqueci. Diz que o menino estava na beira da estrada chupando cana. E ele chupava cana assim até a cana secar. E de repente um viajante passou. E o viajante olhou para ele e falou: ei, menino, onde é que fica o próximo posto de gasolina? O menino estava chupando cana. Não sei não, senhor. O viajante falou: então, você sabe a quantos quilômetros eu estou da próxima cidade? O menino chupando cana. Sei não, senhor. E o menino, ele então perguntou: ô menino, você sabe onde é que eu posso encontrar alguém que me dá as informações? O menino chupando cana estava, chupando cana ficou, falou: não sei não, senhor. O viajante ficou estressado. Olhou para o menino e falou: ô menino, você não sabe de nada. O menino tirou a cana da boca e falou: não sei não. Mas também não estou perdido, não, senhor. Ele pode ir até não saber de nada. Mas poucas coisas são piores do que andar perdido. E querido, se você não sabe o destino para o qual você está caminhando, a sua vida está sendo um rascunho. Como se tivesse tempo de passá-la limpo, e talvez nós não tenhamos.
Quem não sabe para onde está indo, é a mesma coisa de comprar uma passagem e não colocar destino nela. Não tem como viajar, não tem como seguir. Deus coloca limites na ação de Josué e ele discerne a visão dele para a vida de Josué. Sabe, querido, o mesmo Deus que disse que todo lugar que Josué pisasse a planta do pé, ele daria, é o Deus que delimita a geografia e delimita a bênção. Sabe o que eu quero que você entenda? Quem sabe 2024 seja um ano de descobrir o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que pedimos, porque andamos em círculos, porque estamos perdidos, porque queremos viver na proporção do chamado de outra pessoa, não é? Poucas coisas são piores do que querer viver na proporção daquilo que Deus não tem para você. Quem quer cruzar Jordão precisa entender o que Deus chamou você para fazer. E acredite, há um propósito que só você foi feito para cumprir. Há algo que é só de Deus com você. A ideia é o que Deus tem colocado na sua mão agora. Qual é a visão que Ele tem para você nesse tempo? Você está no centro da vontade dEle ou tem fugido como Jonas? Porque, meu irmão, quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo vai dizer, uma coisa eu faço e aqui, deixando para trás das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Você sabe para onde você está indo, meu irmão? Você tem convicção daquilo que você escreveu no seu papelzinho aqui? Há um chamado que Deus tem para a sua vida. É por isso que para entender e discernir o chamado de Deus, inevitavelmente você tem que parar de fazer uma coisa que talvez você faça: reclamar. Sabe, nós vivemos uma geração que reclama muito porque se compara muito. E o grande problema da reclamação e da comparação, consequentemente, é que a comparação é inimiga da gratidão. Quem se compara nunca consegue ser grato por aquilo que é e por aquilo que tem, por uma razão óbvia. Se você se compara, você sempre se compara com quem tem mais, com quem está fazendo o que você não está, com quem está viajando onde você ainda não foi, com quem usa a roupa que você gostaria de usar. Ou seja, você nunca consegue viver com aquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver, que é contentamento. Sabe o que eu quero que você entenda? Para discernir a visão de Deus para a sua vida, você tem que entender que o propósito que Ele tem para você é único. A ideia é que quando Deus fez você, é como se Ele tivesse te entregado uma espécie de mala. E nessa mala, Ele colocou tudo aquilo que você ia precisar para chegar no propósito da visão que Ele tem para você. Sabe qual é o nosso problema? Via de regra, a gente anda de olho na mala dos outros. E meu irmão, enquanto você olha a mala do outro, você não discerne a visão para a sua vida. Quem quer cruzar Jordão, tem que discernir a visão de Deus para si. Onde Deus quer você, o que Ele quer você fazendo, em que geografia, em que tempo, de qual modo, com qual destino, com qual propósito, utilizando qual habilidade. É importante que você tenha essas respostas. Quem quer cruzar Jordão tem que tirar os olhos da crise e lembrar que Deus está no controle. Tem que sair do deserto e colocar os olhos no novo desafio. Tem que lembrar que a vitória vem de Deus, mas é você que cruza o Jordão. Tem que discernir a visão de Deus para a sua vida. E eu aprendo aqui uma quinta coisa, nos versos 6. Olha aí o que diz o verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha o verso 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe a quinta coisa que eu aprendo aqui? Se você quer cruzar Jordão, meu irmão, e alcançar a sua conquista em 2024, é preciso ter o peito encharcado de ânimo e de coragem. Deus, por 3 vezes, vai falar: Josué, tem de bom ânimo. Ei, querido, Deus é contra o desânimo. Deus é contra a gente que vive desanimado. Deus chama Josué 3 vezes. Josué, eu sei que tem uma crise, eu sei que você perdeu o seu líder, eu sei que Moisés morreu, eu sei que tem um problemão, mas eu quero que você entre em 2024. Deus chama Josué e 3 vezes ele fala: você precisa ser forte, você precisa ter coragem e você precisa ter ânimo. Sabe uma das piores coisas do desânimo?
é que o desânimo é contagioso. Fica perto de um desanimado para você ver. Tem muitas pessoas que não estão aqui hoje porque conversaram com um desanimado, sabia? Um ligou para o outro e falou: e aí, você vai no Projetando? Ah, vou nada, choveu. Ah, nem, todo dia, segunda, terça, quarta, nem vou nada. Aí o outro do outro lado pensou: ah, é mesmo, né? Chuva, vou nada. O desânimo contagia. Deus chama Josué 3 vezes e fala: tem de bom ânimo. Sabe, querido, o desânimo é algo tão grave, que foi por causa dele que toda uma geração, eu estou falando de 2 milhões de pessoas, morreram no deserto. Era um povo desanimado, porque sem ânimo ninguém sai da crise, sem ânimo ninguém projeta, sem ânimo ninguém dá passos, sem ânimo ninguém avança. Eu imagino que devia ser muito difícil para Josué ter ânimo, sepultando seu grande líder. Quer ver outra vez que Jesus fala: tem de bom ânimo? Quando ele cura a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, depois de 12 anos sofrendo de uma hemorragia, imagino eu que ela devia ter cara de gente desanimada. Ela devia ter cara de gente desanimada. E Jesus imediatamente depois que a cura, olha para ela e fala: mulher, tem de bom ânimo. Porque até mesmo o maior dos testemunhos, contado por um desanimado, não fortalece a fé de ninguém. Sabe, querido, para cruzar Jordão tem que ter o peito encharcado de ânimo e coragem. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo, sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida, sem ânimo não restaura casamento, sem ânimo não se evangeliza, sem ânimo não experimenta avivamento, sem ânimo não há crescimento espiritual, sem ânimo sua fé não é fortalecida, sem ânimo você não trabalha para conquistar o seu sonho, sem ânimo você não cuida da sua saúde, sem ânimo não dá. Quem quer cruzar Jordão e chegar em Canaã precisa encharcar o peito de ânimo e coragem. E, meu irmão, o ânimo ele é cultivado no coração. O texto vai nos dizer que ele é gerado no coração por 3 coisas. No verso 6 vai dizer: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra sob juramento que eu prometi dar aos seus pais. Ou seja, o que produz ânimo no seu coração é a promessa de Deus. Você pode dizer amém? Nós não somos animados porque gostamos de agitação. Nós somos animados porque os nossos olhos estão fitos na promessa. Você acabou de cantar a maior delas aqui: o rei está voltando. Isso nos anima, isso nos encoraja. Nós não sabemos se vai ser em 2024, 2025, se é na nossa geração, se é em outra, mas é para lá que nós caminhamos e isso nos dá ânimo. Segunda coisa que gera ânimo, e está aqui no texto ainda, está logo no verso 7, porque o ânimo é resultado da obediência. Olha o que diz o verso 7: tão somente esforça, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você está desanimado, querido, cheque se você está obedecendo. Porque o que gera ânimo no nosso coração é a convicção de obediência. É a convicção de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. E no verso 9 tem a terceira coisa que faz o ânimo e a coragem serem gerados no nosso coração, que Deus vai dizer: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe a terceira coisa que dá ânimo no meu e no seu coração? A consciência da presença de Deus. Se lembre disso, não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Eu estou te falando que é a consciência da presença e não o sentimento da presença. Porque nas adversidades sentir é difícil, eu volto a repetir. Mas a consciência é permanente, porque ela é derivada da fé. Só cruza Jordão quem tem um peito encharcado de ânimo e de coragem. Eu te disse que para cruzar Jordão, para chegar em Canaã em 2024, a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. É preciso sair do deserto e colocar os olhos nos novos desafios. É preciso saber que a vitória vem de Deus, mas é você quem cruza Jordão. É preciso discernir a visão de Deus para a sua vida. É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem. E a última coisa que eu aprendo com esse texto, que eu quero deixar para o seu coração, está aqui nos versos 7 e 8. Diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8:
não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A última coisa que eu aprendo com esse texto, e que eu quero deixar para o meu e para o seu coração, para que a gente projete, para que a gente cruze Jordão, e para que a gente chegue na nossa Canaã, que é o nosso sonho realizado, é que para cruzar Jordão, nós precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso me conduzir segundo a palavra de Deus. Sabe, querido, para cruzar Jordão não basta só ter coragem. É preciso também ter santidade. Essa é a mensagem de Deus para Josué nos versículos 7 e 8. Sabe, a geração atual, chamada pós-moderna, e os sociólogos estão migrando o nome dela para a geração líquida. A ideia é de uma geração que não se fortalece em nada sólido, que não se enraiza em absolutamente nada. É a geração shopping center, é a geração virtual, é a geração dos relacionamentos e do conhecimento raso. É a geração que sabe de tudo um pouco, mas não sabe muito de nada. Essa é uma geração analfabeta de Bíblia, cheia de versículo clichê para colocar no Instagram, mas com pouquíssimo conhecimento que gera vida. Sabe, querido, para cruzar Jordão, nós precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Josué aqui nos dá 3 princípios e um resultado que eu gostaria que você observasse para a gente finalizar. Primeiro, o verso 8 diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele. Quando, meu irmão? Essa é a primeira pergunta que Josué responde. Meditar. Quando? Dia e noite. Em todo o tempo. O tempo todo. A Bíblia é a resposta. A Bíblia é a lâmpada. A Bíblia é a direção. A Bíblia é o consolo. A Bíblia é o alívio. A Bíblia é o porto. A Bíblia é a segurança. A Bíblia é a palavra de Deus. Ei, querido, para cruzar Jordão, para projetar, tem que meditar nela dia e noite. Como? É a segunda pergunta que ele responde aí no verso 8, quando vai dizer assim, ó: dela não te desvies, verso 7, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, depois de meditar, a gente tem que fazer, executar. Como? Não se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe, querido, direita e esquerda é tudo aquilo que jaz no maligno, porque o mundo está nele e que tenta nos distrair. Lu Alone, uma amiga querida, ela diz que se o diabo não conseguir te destruir, ele vai sempre tentar te distrair. As distrações é tudo aquilo que nos tiram do foco, que nos fazem olhar para a direita e para a esquerda e de perder o alvo. Então, primeiro Deus fala a Josué, você tem que meditar. Quando? De dia e de noite. Segundo, você precisa fazer. Como? Não se desviando, nem para a direita, nem para a esquerda. E ainda no verso 8, ele encerra dizendo assim, ó: antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Aqui tem a terceira coisa que é para fazer. Primeiro é para meditar, segundo é para fazer e terceiro é para falar. Ei, querido, você é alguém que quando abre os lábios, o que sai é a verdade bíblica. É aquilo que está no seu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, quando você conversa com uma pessoa 15 minutos, você consegue entender o que está cheio o coração dela. Deus chama Josué e fala: Josué, é pela palavra. É para se conduzir segundo toda a lei que o meu servo Moisés te entregou. Não é para desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí no final do verso B, Deus apresenta o resultado. E ele fala que o resultado, querido, é sucesso e prosperidade. Você pode dizer isso comigo? O resultado é sucesso e prosperidade. Mas entenda algo em nome de Jesus. Sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso nem prosperidade segundo Deus. Se a gente não perde isso de vista, a gente começa a achar que sucesso é quem tem muito dinheiro, sucesso é quem tem muita fama,
Sucesso é quem tem muita beleza e não. Se muito dinheiro, muita beleza, muita prosperidade não vier aliançado com santidade, não é sucesso segundo Deus. Sabe, para cruzar Jordão, a gente precisa se conduzir segundo a palavra de Deus. Sabe? É Deus quem chama, é Deus quem desafia, é Deus quem dá visão, é Deus quem dá poder, é Deus quem dá vitória. Ele promete um fim glorioso e Ele também estabelece os meios pelos quais o fim glorioso chega. E o fim glorioso do cristão chega quando ele se conduz segundo a palavra de Deus. Sabe, querido, eu não sei quais são os seus projetos para 2024. Quem sabe você está aqui e lotou o seu papelzinho. Você está cheio de sonhos, você está com esperança de muitas coisas acontecerem. A gente está no apagar das luzes desse ano, no acender das luzes de um ano novo. E é tempo de encher o nosso peito de esperança, encher o nosso peito de alegria. Eu sei que certamente você, como eu, tem desafios na família, na igreja, no trabalho, na saúde. Mas a gente precisa atravessar Jordão. Há uma terra para ser conquistada. Há um destino para chegar. E nós temos aqui uma instrumentalidade segura. Quando eu pedi para você ir conferindo comigo na Bíblia, é para que você entendesse que aquilo que eu acho, que eu penso, ou talvez uma revelação que eu tivesse recebido, seria frágil demais para dar algum norte para a sua vida. Agora, quando quem fala é a Escritura, nós sabemos que ela é infalível. Nós sabemos que ela é imutável. Nós sabemos que ela é inerrante. Há aqui um alvo seguro para que você projete o seu 2024. O desejo do meu coração é que Deus te encoraje a mesmo no meio da crise, lembrar que Deus está no controle. A sair do deserto e olhar para os novos desafios. A encharcar o seu peito de ânimo e coragem. A lembrar que é Deus quem te dá a vitória, mas é você quem cruza o Jordão. E a se conduzir segundo a palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Ele te ampare e que Ele seja glorificado em realizar o desejo do seu coração. Você pode fechar os seus olhos, querido? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, tão segura, tão diretiva, tão específica. Senhor, e nós Te adoramos pelo privilégio de conhecê-la, pelo privilégio de estudá-la, pelo privilégio de entendê-la. Senhor, e a minha oração agora, com temor e tremor, juntamente com a Tua igreja, Pai, é que o Senhor seja conosco como o Senhor foi com Josué. Deus, diante das adversidades, diante daquilo que projetamos, diante daquilo que desejamos, diante do Jordão que há para ser cruzado, para chegar nas nossas Canaãs individuais, coletivas, como igreja, como família. Pai, que o Senhor vá à nossa frente. Josué conhecia o Deus que tinha ido à frente de Moisés. E ele recebe uma ordem direta do Deus que continuou à frente dele. Pai, nós viemos hoje aqui, na sede do Ministério Vila Nova, buscar o Deus de Josué. Pai, nós sabemos que o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. No Senhor não há sombra de variação. Por isso, Pai, sê conosco. Nos ajuda, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos reticentes. Deus, nós duvidamos, nós temos medos e anseios. Mas nós sabemos que em Ti nós estamos seguros. Ó Pai, que há no Senhor direção, há no Senhor segurança para cruzar Jordão, por maior que ele pareça. Nos ajuda, Senhor. Eu clamo que o Senhor visite cada família aqui representada. Deus, cada um que está colocando diante do Senhor agora o seu Jordão, cada um que escreveu o seu projeto aqui, ó Deus, na folhinha do projetando. Pai, o Senhor que sonda e conhece os corações. Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente além, infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou esperamos. Pai, nós chamamos a existência a Tua promessa na vida da Tua igreja. Pai, para que a alegria seja do Teu povo, mas muito mais para que a glória seja somente Tua. Glorifica o Teu nome na vida do Ministério Vila Nova, Senhor. Pai, glorifica o Teu nome nos projetos apresentados aqui. Glorifica o Teu nome, Senhor, nos milagres que serão contados, que vieram por meio desse Projetando 2024. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor para cruzar o nosso Jordão. Nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra no nosso coração
e a agir e a dar passos seguros na virtude que dela emana. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Me lembro agora, Deus, do pastor Josué, pastora Simone, que a tua graça, o teu favor os alcance em tudo. Pai, que o Senhor dê a eles saúde, graça. Deus, que o Senhor guarde os sonhos, a família, os filhos, os netos, tudo que é dos teus filhos, Senhor. Para que a tua obra, por meio deles, continue prosperando em todo lugar onde a planta dos pés deles pisarem. Nós te agradecemos por tudo, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.